Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Paulo. Você fala com muita segurança, Você deve ser um cara que estuda bastante, sim, que lê bastante, e você é um cara que é um militante político, me parece. Eu não conhecia você. Eu sei que você faz sucesso e tal. Às vezes os caras falam aqui no chat, né? No chat e tal. Quando é que você começou a ter um interesse político sobre esses assuntos, né? Geopolítica? Quando pintou isso em você? Bom, se for pra voltar bem lá atrás, o meu avô, ele me deu uma espécie de homeschooling quando eu era pequeno. Que foi quando eu realmente aprendi as coisas. A escola só estragou, né? E um dia, quando eu tinha 10 anos, eu cheguei entusiasmado, falei pro meu avô, você viu as campanhas pra prefeito, não sei o que, as musiquinhas, né? Meu avô ficou sério e falou, Paulinho, ele me chamava de Paulinho, vou te falar uma coisa pro resto da sua vida. Todos os políticos são os prostitutos. Aí aquilo calou fundo. Mas aí, como eu disse, a escola estragou. Eu sempre fui de direita, nunca fui esquerdista. Mas eu defendia aquela coisa neocon, né? Aquele neoconservadorismo. Cheguei até a gostar de ditadura militar. Aí eu fui servir o exército, né? Fiz CPOR. Aliás, quero mandar um abraço aí pra turma 65 anos da Força Expedicionária Brasileira, Selva. E aí, lá no Exército, eu sempre gostei de defesa nacional. Pra mim, a única coisa que, quando eu defendia a existência de um governo, antes de ser anarquista, bom, a única função do governo é essa, né? Defender fronteira e matar bandido. Não tem por que ele fazer outra coisa da vida. Cantar o hino e ter uma língua. Tá bom. O pessoal fala em descascar batata e é piada interna isso. Só que é o seguinte, dentro do Exército tem muita burocracia, tem gente que não tem capacidade de estar usando todas as estrelas que tem. E aí eu falei, bom, isso aqui talvez fosse melhor gerido pela iniciativa privada. Mas eu ainda não tinha uma fundamentação econômica dessa teoria anarcocapitalista. Aí eu fui fazer o INSPER, né? E nas aulas de economia, era uma economia matemática, que o Samidana gosta, né? Só que aí que tá, aquilo não fazia sentido pra mim, sabe? Chegou um dia que o professor começou a dar aula, e ele calculou o valor da vida humana em $300 mil. Ele calculou quanto o cara ia pagar de imposto, trouxe valor presente, calculou os gastos com saúde pública e chegou à conclusão que a vida humana valia $300 mil. Eu falei, isso não faz o menor sentido. Você falar que o sujeito tem uma função demanda dentro da cabeça dele, como se ele fosse um robô, também não faz sentido. Aí eu caí na Escola Austríaca de Economia. Aí eu me apaixonei, né? Li Mises, li Rothbard. Aliás, quem quiser saber mais, tem o Instituto Rothbard. Tem muito artigo ali. Tem recomendações de leitura. Aí foi bom, é isso. E aquilo batia com a minha natureza anárquica. E qual que é? Qual que é essa... O que bateu? O que é natureza anárquica? Então, a Escola Austríaca de Economia, principalmente na tradição do Mises, não é uma escola com juízo de valor. Eles não vão te falar o que é bom, o que é ruim, o que é moral, o que é imoral, né? Que é o Mises chamava isso de Wertfreiheit, a neutralidade axiológica. Eles vão te falar, a partir de axiomas autoevidentes, o que vai acontecer consequencialmente na economia conforme as medidas que foram sendo tomadas. Por exemplo, eu posso ser um sujeito mau que odeia pobre. Então eu vou defender um aumento do salário mínimo para deixar os pobres desempregados. Então eu não estou falando se o salário mínimo é bom ou ruim, estou falando que ele vai causar desemprego. Então a Escola Austríaca de Economia parte desses axiomas autoevidentes. Por exemplo, o homem age. Se você falar que o homem não age, você já está agindo. Então é uma contradição. E a partir disso, a Escola Austríaca vai construindo a sua fundamentação teórica e ela vai dizer quais intervenções do governo na economia vão gerar o quê, né? E, de forma praticamente invariável, as intervenções na economia são péssimas. Os monopólios são sempre péssimos. Os monopólios são definidos como uma reserva de mercado. O governo artificialmente se coloca como único ofertante de certos serviços. E isso é uma lei universal. Monopólios são ruins. Isso vale para o monopólio de petróleo, né? Você vê a Petrobras dando prejuízo, tendo corrupção. Isso vale para defesa e justiça. Então a conclusão final é que tudo isso deveria ser provido por meios mercadológicos também, inclusive a defesa e a justiça. Mas anarquia total, né? Não é total, porque existe um respeito à lei da propriedade privada. Não é aqueles anarquistas de esquerda. Então, mas me fala uma coisa. Por exemplo, a direita. O que você defende? No teu pensamento, o que você deve dar? Três coisas que você defende. Que são fortes da direita. Isso. Tá, é o que? Família. Um tripé. Família. Tripé. Um tripé, né? Isso. 3 alicerces. Isso, Primeiro seria o direito natural. O direito emana da natureza das coisas. Não tem o direito ou deixo de ter porque um político safado foi lá e escreveu um papel. Esse direito me foi dado por Deus. Eu acredito nisso como católico, mas mesmo que eu fosse ateu, eu poderia dizer que é da natureza humana possuir direito à propriedade privada. É intuitivo não matar e não roubar, né? Os 10 mandamentos. O Milor Fernandes falava, tem um monte de biblioteca de direito e pouco melhorou os 10 mandamentos. Então esse direito natural precede a vontade da população, o voto, e precede a vontade dos príncipes.
Eles estão lá para se submeterem a essa lei. E quando Jesus fala, dai a César o que é de César, ele não está falando para pagar imposto. Ele está falando que César é a mesma porcaria que eu, um mortal que tem que se submeter a Deus. Acabou. E é natural do ser humano querer meter a mão no do outro, né? Então, aí que tá, mas isso é um resultado de uma desordem, de um desequilíbrio antropológico. Isso, mas é natural, porque assim, o que a gente sabe é que o ser humano, é por isso que vem essa questão de você querer limitar o que é teu, o que não é teu, porque é natural do ser humano querer pegar o do outro, ver que o outro tem mais, querer vem essa ideia, né? Exatamente. A ganância. A ganância e a mentira é tida como uma evolução biológica. Ou seja, até aquele animal que se camufla, ele tá mentindo. Pra quê? Pra te pegar. Entendeu? Então, assim, é tido isso. Então, assim, como é que é visto isso? Que você está falando do princípio naturalista, né? Como é que é visto isso dentro do princípio naturalista? Quer dizer, como é que isso qual que é a ótica de vocês? Olha, tem um pensador, se não me engano foi o Mencken, posso estar errado, mas ele disse, se os homens fossem todos bons, não precisaria ter governo. Se os homens são maus, têm essa ganância, não se atreva a ter um governo. Porque aí nós estamos colocando uma classe de pessoas, os governantes, acima de qualquer segurança jurídica que pudesse haver. Por isso que tem que ter uma instituição jurídica que seja transcendente, que esteja acima de qualquer instituição política criada pelo homem. Daí a necessidade de uma lei natural anterior à lei humana.